Boa noite, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim falar sobre as semanas seguintes, os meses, para resumir a história. É assim, as sensações de angústia, tristeza, aflição e desespero, é, isso eu senti mais ou menos por volta de 5 meses, né, seguidos. E assim, o que fez com que isso melhorasse, né? Foram 3 acontecimentos que ocorreram para essas sensações melhorarem, né? Eu melhorar assim do que eu estava. Então eu vou contar para vocês. A primeira é que eu procurei um psiquiatra, fui na consulta, né? Ele me receitou um remédio para controlar minhas emoções. Esse remédio, assim, eu já conhecia, já havia tomado há bastante tempo atrás, porque eu sou bipolar, né? Então, conheci esse remédio. E eu falei que estava com dificuldade de dormir. Daí, ele deu um remedinho para mim dormir. Mas, para falar a verdade, esse remedinho para dormir, eu não tomei. Tomei só o remédio que era para controlar as emoções. Eu vou falar para vocês assim desse remédio. Comecei a tomar esse remédio, demorou mais ou menos uns 15 dias para o remédio fazer efeito. E durante nesses 15 dias eu senti alguns sintomas, né? Que foram assim, eu tive um pouco de diarreia nesses 15 dias. Eu acordava, parecia que eu estava com o olho estalado, assim que nem coruja, sabe? Eu tinha a sensação que estava com o olho estalado, acordava com o olho estalado, mas depois de 15 dias que o remédio começou a fazer efeito, esses sintomas também passaram. E assim, eu comecei a ir no primeiro mês com ele e ele orientou a eu ir uma vez por semana para ele ver como é que eu estava. Depois, no segundo mês, eu já comecei a ir no psiquiatra a cada 15 dias. E depois, no terceiro mês, eu já comecei a ir uma vez por mês, praticamente para ele ver como eu estava e para me pegar a receita do remédio. E assim, eu posso falar para vocês que eu melhorei muito nessa parte dessas sensações, porque aquela aflição tremenda que eu estava sentindo, aquela angústia demasiada, aquele desespero absurdo, aquela tristeza que não tem tamanho. Graças a Deus, gente, graças a Deus, graças ao bom Deus, com esse remédio passou, porque ninguém merece na face da terra ficar sentindo essas coisas. A gente não consegue, assim, viver direito com esses sentimentos, assim, tão profundos. Então, graças a Deus, assim, passaram. O que restou? A tristeza restou sim, mas não aquela tristeza profunda. A saudade continua. A tristeza não profunda e a saudade. E como foram 3 coisas, né? Falei uma. Agora vamos para a segunda. A segunda foi que eu tenho uma amiga, uma amigona do coração, e eu sempre que precisava, eu ligava para ela, passando essa situação, né? E sempre quando eu ligava, ela me atendia muito bem, ela me acalmava, me dava conselho. E o que aconteceu de diferente? Certo dia, que depois desse dia eu mudei, certo dia eu liguei para ela e como assim, eu me lamentava, né, da situação sempre. Nesse dia ela chegou para mim e falou assim, Cristina, eu vou te falar uma coisa, não me leve a mal, mas é para o seu bem. Você passou por essa situação, mas não é só você no mundo que passa por essa situação. Várias pessoas passaram e, por exemplo, eu tô aqui com meu marido hoje, ela falou. A gente é um casal, mas a gente sabe que todo casal, ou a mulher ou o marido, vai antes do que o outro. Então não é só você que está passando por isso. Daí eu vou te dar outro exemplo também, Cristina. O exemplo da minha mãe. A minha mãe perdeu meu pai. Meu pai faleceu de câncer. E eu vi
o meu pai na cama, gemendo de dor, mesmo com o medicamento para dor, a dor não passava. E assim, e a minha mãe, quando perdeu o meu pai, ela ficou com depressão. Só que, assim, ela nunca tinha trabalhado antes de perder meu pai. Ela teve depressão, ela se recuperou da depressão e daí ela teve que trabalhar para nos sustentar. Então, Cristina, por que eu estou falando tudo isso para você? Porque você tem que pensar assim. O Eduardo, ele também, né, teve câncer. Só que Deus teve a misericórdia, foi tão bom com você, com seus filhos, que ele não sofreu, né? Ele não passou pelo sofrimento da dor. E também, nem você e nem os seus filhos, Deus permitiu que passasse vendo ele sofrer numa cama. E também, se ele saísse, voltasse para sua casa do hospital, você ia gostar de ver ele sofrendo na cama, passando dor? Você ia gostar de você e seus filhos ver ele sofrendo com essa doença? E outra coisa que eu vou falar para você, Cristina, várias pessoas passam por essa situação e não tem a situação que você está no momento. Você tem que aprender a olhar o que restou de bom. O que restou de bom para você? Você está com saúde, os seus filhos têm saúde, você tem um salário que dá para você viver com seus filhos, você tem uma casa própria, você tem um carro, você pode passear, a sua família acolheu você e a seus filhos, eles ficam todo final de semana com vocês, vão passear com vocês, te distraem. Então, você tem que aprender a olhar o que restou de bom, Cristina, e agradecer a Deus. E assim, e Deus fez uma natureza tão bonita, Cristina. As flores, os pássaros. Aprenda a olhar para a natureza de novo que Deus fez. Outra coisa também, quando você vai tomar banho, pensa que bênção, que aquela água caindo no seu corpo, você sentir aquela água, você ter saúde para tomar um banho. Tanta gente que não pode fazer isso, né? E assim, ela falou várias coisas, né? E daí, quando eu desliguei o telefone, gente, eu fiquei pensando em tudo que ela me falou. Fiquei pensativa. E eu cheguei à conclusão que ela tá certa. E assim, a partir daquele dia, eu comecei a agradecer a Deus, a tudo o que eu tinha, né? Que tinha pessoas, como ela disse, que passou pela mesma situação e estava em situação pior do que a minha. Daí, a partir daquele dia, de manhã à noite, eu agradeci a Deus, né? A minha saúde, a saúde dos meus filhos, a minha casa, ao meu salário, ao carro que a gente podia passear, aos passeios, a comida que eu tinha para comer, que mais? A minha família, a família do Eduardo também. Comecei a agradecer aos amigos, aos conhecidos que tratavam a gente com carinho. Enfim, comecei a agradecer por tudo que Deus fazia eu acordar toda manhã, né? Sair da cama para fazer o que eu precisava na casa, para deixar organizada para mim, para os meus filhos, pela força que Ele estava me dando. Então, comecei a agradecer todos os dias. E assim, eu conseguia passar roupa, daí eu comecei a falar assim, obrigado, Jesus, que eu consegui passar roupa. Fazia comida, obrigado, Jesus, que eu consegui fazer comida. Tudo eu comecei a agradecer a partir daquele momento, daquela conversa com ela. E eu fui melhorando, sabe, gente? Fui melhorando, agradecendo a Deus por tudo, eu fui melhorando. E foi muito bom. Então a gente tem que agradecer, né? Daí a gente começa a melhorar. Isso ajudou demais. Né? E eu não podia deixar de falar isso. E eu agradeço a Deus que pôs essa amiga no meu caminho, né? Ela sabe quem é. Eu agradeço a Deus e a ela também, que me ajudou e me ajuda até hoje. Obrigada. De coração. E assim, daí tem um detalhe. Antes, quando o Eduardo estava comigo, eu falava bom dia para todo mundo, gente. Eu falava bom dia para as amigas, punha figurinha para a família. Depois que aconteceu isso com o Eduardo, eu fiquei também
muito tempo sem falar bom dia no WhatsApp para todos. Porque não estava sendo um bom dia para mim, então eu achava que eu não devia falar. Egoísta? Sim. Depois que ela teve essa conversa comigo, eu comecei no WhatsApp dar bom dia para todo mundo de novo. Graças a Deus. Então, agradecer a Deus é muito importante para a gente se recuperar, né? Melhorar. Então, e a terceira coisa, né, que aconteceu, que eu considero importante comigo também, foi que quando o meu marido fez a passagem, eu queria saber o que existia depois da morte. E assim, todo o tempo que eu não estava, ou melhor, todo o tempo que eu não estava ocupada, que eu estava desocupada, eu procurava ler tudo sobre o que havia depois da morte. E daí, com essas leituras, eu percebi que veio um conforto, sabe, para o meu espírito. Porque nessa leitura eu aprendi que, assim, a saudade é dos dois lados, né? Tanto para quem fica e tanto para quem fez a passagem. E eu aprendi que a gente tem que orar a Deus para dar força para a gente que está aqui, continuar a nossa jornada, e para o meu marido que estava do lado de lá, né? Para quem faz a passagem, para ele continuar também caminhando, porque também a mesma dor que a gente sente, a mesma saudade, eles também sentem, né? Aprendi isso. E eu aprendi também que a pessoa só foi primeiro, né? Do que a gente. A gente também vai se encontrar um dia com todos eles. E assim, e a pessoa quando faz a passagem, também aprendi que quando ela chega lá, tem as pessoas preparadas para recebê-las, para ter o acolhimento necessário, né? Para que ela aceite a situação que ela se encontra também naquele momento, que ela já fez a passagem do plano terrestre, que ela está no plano espiritual. As pessoas também ajudam e eles também podem ver os entes queridos que foram antes deles, né? Daí, assim, o meu marido, pensando bem, encontrou com o pai dele, com o sobrinho dele, com o tio dele, com as tia dele, né? Que ele gostava. Então, assim, isso me trouxe conforto, sabe? Saber que ele estava bem. E outra coisa também que eu aprendi é que Deus, né? Eu estava revoltada com Deus, né? Achava que Deus tinha tirado meu marido de mim, tinha acabado com a vida dele. Mas eu aprendi com essas leituras que Deus é tão misericordioso, é tão bondoso, é tão justo, que a gente tem o livre-arbítrio, que antes da gente vir para o plano terrestre, quando a gente está lá no plano espiritual, a gente escolhe o que a gente vai passar aqui no plano terrestre, inclusive a gente escolhe o que vai passar e também o jeito que a gente vai morrer aqui no plano terrestre. Então, eu aprendi que Deus não tem culpa de nada. Se o Eduardo mesmo escolheu passar por aquilo e eu também, antes de vir, escolhi passar por isso, por essa provação, né? Então, por que a revolta com Deus? Deus não tem nada com isso. É a gente que fez a escolha. E por que que a gente faz essa escolha para passar por essas provação, tudo que a gente passa aqui, né? Para a gente poder evoluir espiritualmente, né? Para a gente ser uma pessoa melhor do que quando a gente chegou aqui, né? Então, por isso que a gente aceita passar por isso, né? Logicamente que quando a gente vem para a Terra, né? Eles falam que tem um véu de esquecimento que a gente não lembra, né? Disso que a gente aceitou passar. Mas, sabendo dessa situação na leitura, traz um conforto, sim, para a gente, né? E assim, fazendo essa leitura, parece que abriu a minha mente, sabe? Abriu a minha mente, os pensamentos ficaram mais coerentes, isso tudo trouxe respostas às perguntas que eu fazia, os porquê para Deus, né? Daí eu fiquei sabendo o porquê de todo o processo que a gente passa, né? A gente começa a olhar o mundo, os fatos ocorridos, né?
com a gente e com as outras pessoas com outro olhar, né? Então é muito bom ter feito essa leitura, ter essa aprendizagem, para ter essa compreensão. E assim, eu posso falar que tendo essa compreensão, né, a gente começa a voltar é, a pensar no nosso propósito aqui na Terra, né? Por que a gente está aqui, né? A gente está aqui para a gente fazer o bem para todo mundo, não importa quem, porque nós somos irmãos, né? Porque nós somos filhos do mesmo Pai, né? De Deus. Então todos nós somos irmãos, né? Não importa o parentesco, não importa se é parente, se é colega, se é amigo, se é conhecido, se está na rua. A gente tem que pensar que todo mundo é filho de Deus, que todos nós somos irmãos, né? E a gente está aqui para fazer somente o bem, não interessa a quem, né? Então é muito importante a gente saber disso, porque parece que a gente volta para nossa essência, né? Que é o que Jesus veio aqui nos ensinar, né? Que a gente tem que ter amor ao próximo como a si mesmo, né? É tão difícil, né? É fácil falar, mas é difícil de se viver, né? Mas retornando a essa essência com essas leituras, a gente fica mais em paz, apesar da saudade, da tristeza, a gente fica mais em paz, a gente fica mais serena, mais tranquila, a gente fica mais aliviada, mais confortada, tá? É isso que eu queria falar. Já falei as 3 coisas, né? E outra coisa que eu acho importante falar, gente, que deram força para mim também, as 3 coisas importantes, vamos retomar, que eu gostei muito dessas 3 coisas que aconteceu, vamos retomar para relembrar o que foi. Foi, em primeiro lugar, eu ir no psiquiatra, que eu precisava desse remédio, né? Porque eu tava muito ruim com as minhas emoções, para controlar minhas emoções. Foi muito bom isso. Segundo, agradecer, aprender a agradecer a Deus, né? Por tudo que a gente tem, não o que a gente quer, por tudo que a gente tem no momento. E tem muita gente que não tem, né? As coisas que a gente se beneficia no momento. A gente esquece disso. É importante agradecer a Deus todos os dias. Isso também fez eu melhorar. E a terceira, a outra coisa, né? Foi que essas leituras que eu fiz, depois dessa leitura também posso falar que eu fiquei interessada no assunto, comecei a fazer um curso, né, para saber mais o que existia depois da morte, e esse curso e essas leituras eu posso falar que me ajuda até hoje, tá? Então achei muito bom essas 3 coisas. E outra coisa também é que eu acho importante falar, né, que assim, em primeiro lugar não tem como a gente se voltar para Deus, né? A gente se voltar para Deus, se voltar para Deus e é assim, como que eu posso falar? Pedir ajuda de Deus, né? Para a gente poder viver cada dia, né? Para Ele dar força para a gente viver cada dia. Então, a gente se voltar a Deus, isso é em primeiro lugar. E também é importante, né? Que eu achei muito importante a ajuda da família, né? Do acolhimento da família, dos amigos, dos conhecidos, que trata a gente assim, que trata a gente com bastante carinho. Nesse momento difícil que a gente está passando, né? Outra coisa também a gente vê, eu comecei a observar, que eu percebi os exemplos de outras pessoas. Por exemplo, tem na minha família um casal, eu acho que eu posso falar assim, né? Eu tô falando pro bem, não tô falando pro mal. Um casal que moram sozinhos, é lógico, né? Casal é casado. Eles são deficientes intelectuais, né? Vamos se dizer assim. E eu ia visitar eles e assim, eu comecei a reparar, assim, apesar da deficiência intelectual deles e das limitações que eles tinham, eu ia na casa deles, era uma casa limpinha, arrumadinha, organizada, né? O moço, né? O marido, né? Ele limpava a casa. Não, desculpa. Ele fazia comida, ele lavava a roupa e passava.
E a esposa dele, né, que tinha deficiência também, ela arrumava a casa. E eles saíam tudo, e tudo isso, eles saíam todo dia de manhã para trabalhar, igual todo mundo. Trabalhava, chegava em casa e fazia as coisas. Então eu comecei a olhar aquilo, né? Eu falei assim, meu Deus do céu, né? E eu aqui reclamando. Então, se eles podem, né? Porque eu não estava achando mais capaz de cuidar da minha casa e dos meus filhos. Então, se eles podem, aquilo lá me deu força com o exemplo deles. Se eles podem, eu também posso. E outra coisa também, né? A pureza deles. Eu posso falar quando o Eduardo estava na UTI, eles estavam num determinado aniversário, eu passei, a minha irmã já andava sempre comigo para ir para o hospital, a minha irmã passou para dar parabéns para a pessoa, e esse casal, e eu entrei assim no restaurante já chorando, sabe? Que eu tinha saído da UTI, e eu não esqueço do olhar desse casal, né? De solidariedade, de carinho, né? Então, da pureza deles, eu não esqueço também. E também um outro fato que me marcou desse casal foi quando o Eduardo fez a passagem. Assim, a esposa dele não era muito chegada comigo. É, assim, e quando ela me viu depois que o Eduardo fez a passagem, ela me deu um abraço, gente. Ela me deu um abraço tão gostoso. Eu senti toda a solidariedade dela para com a minha pessoa. Foi muito bom isso. Isso daí foi bom para mim. E outra coisa que me deu força também foi a minha sogra. O exemplo da minha sogra. A minha sogra faz mais ou menos 30 anos que perdeu o marido, né? Meu sogro. Ela tem 80 anos hoje. Ela, na época que ela perdeu o marido, o irmão do Eduardo tinha 15, né? E ela teve que acabar de orientar ele, né? De criar ele praticamente sozinha. Ele tinha mais 3 irmãos, estava casado, inclusive ele, né? Ela ficou com o menino sozinha na casa. Teve que criar. Então, isso também, pelo exemplo dela, também me deu força. E minha sogra também, gente, teve várias perdas, né? Perdeu o neto dela, perdeu o Eduardo, né? Tinha acabado de falecer, não, de fazer a passagem. Perdeu vários irmãos, várias irmãs. Então, aquela força da vivência dela, da força dela continuar vivendo todo esse tempo bem, e ela assim, ela se preocupava comigo. Mesmo ela, quer dizer, eu perdi não, né? Meu marido fez a passagem, mas o meu marido também era o filho dela, e ela me ligava sempre para perguntar como é que eu estava, como é que meus filhos estavam, se preocupava comigo, né? Mesmo sentindo aquela dor, ela tinha a preocupação comigo, comigo, com meus filhos. E assim, toda vez que ela ligava, tudo que eu perguntava em relação à perca do marido dela, como é que ela viveu, que ela chegou aqui até hoje, ela me falava com o maior carinho. Então ela me ajudou muito, né? Então eu agradeço a Deus também dela estar na minha vida. E outra pessoa também, que eu vi o exemplo dela, né? É a minha cunhada, né? Como eu falei, a minha cunhada perdeu o único filho dela, né? Com 28 anos, faz mais ou menos 6 anos. E vendo a atitude dela, né? A fé que ela tem em Deus, de continuar vivendo, né? Com a perca do filho, isso também serviu de exemplo para mim seguir adiante, né? E assim, tem uma prima minha também, que depois me ajudou, eu ligava para ela, que perdeu o marido faz mais ou menos acho que uns 12 anos, eu acho que sim. Conversava muito com ela, ela também falou sobre a vivência dela, me ajudou com o exemplo dela. Então, gente, eu recebi a ajuda de várias pessoas, sabe? Então, tudo isso serviu de exemplo para mim seguir em frente. E assim, é, a gente tem que aprender sempre a agradecer a Deus em qualquer situação, sabe? E assim, meu marido já sabia disso, sabe? Meu marido era feliz, assim, com coisas simples. E tá certo, na vida, pena que a gente, às vezes, tem ser humano, né? Que precisa perder as coisas para dar valor. E assim,
ele já sabia disso, ele falava assim que para ele o importante era ter saúde, era poder comer, era poder ir no banheiro, né, e estar ali com a família, né, todo dia, na simplicidade de poder assistir uma televisão, né, com a família, de poder conversar, de poder ter essa convivência. Então é isso, né. A felicidade, às vezes a gente pensa que é ter as coisas, né? E a felicidade não é ter as coisas. A felicidade é a gente sentir, né? Sentir a presença, né? Das pessoas que estão ao nosso redor. A gente poder viver com elas todos os dias, né? E fazer coisas simples, né? A felicidade, na verdade, está dentro da gente, é só a gente procurar, né? A gente já é feliz por ter saúde, de não estar numa cama, né? Da gente poder comer uma comida simples que seja, a gente está em casa com quem a gente ama, convivendo, né? Então, felicidade é isso, né? Não é a gente ter, é a gente ser, né? E a gente ser grato ao que a gente pode ter, né? Não o que a gente quer ter, o que a gente pode ter. A gente ser feliz com isso. Então, gente, por hoje é só, né? Fico por aqui. Obrigada pela companhia. Fique com Deus. Até o próximo vídeo.